aqui. Vamos lá, qual que é a ordem mesmo? Ô Ciro, Pois não, cara. você tá sendo aparecido ali, ó. Naquela lista. Não enxergo, cara, não enxergo. Acho que tá. Bom, pessoal, meninos, meninas e todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. O Erro Crítico tá de volta, novo formato. Antes de começar qualquer coisa, Vamos lá. vamos fazer o que agora tem que ser feito, né? Recados pra vocês que nos veem e gostam da gente. Quem não gosta também, porque hater ajuda na popularidade. Vamos lá, galera. Assina o canal, bota o sininho, coloca o joinha. Eu não sei se essa é a ordem, mas é tipo aqui embaixo. Vocês já sabem quem usa esses aí. Vocês usam isso aí todo dia, velho. Sabe melhor que nós. E Sininho é importante para você ter O YouTube os tem, primeiros, né? o YouTube tem problema de distribuição, quantidade de pessoas que distribuem o material. Então, clicando no sininho, vocês garantem que o YouTube distribua para vocês. exato. Agora você que acompanhava a gente mais lá no podcast, começo. no áudio, agora a gente vai ter esses vídeos exclusivos, então é importante você se inscrever aqui também para Isso, ver porque às nossas vezes você assina o atualizações. podcast, acha que tudo que tá lá, mas não sabe que agora tem conteúdo exclusivo. Agora, pro em YouTube. agora o 2019 a gente YouTube- vai separar. O YouTube é conteúdo exclusivo. Isso aí. Então vamos lá? Vamos nessa. Vamos nessa. A ideia agora é que os vídeos do Erro Crítico não sejam mais um pedaço do podcast. Então a gente vai ter as duas coisas vivendo em paralelo. A gente tem o vídeo e a gente tem o podcast. O podcast que a gente vai publicar em breve diz muito a ver, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Mas hoje o vídeo é uma lista, porque lista dá clique, né, na internet. Parece que lista é um negócio que pega. A galera gosta de lista. Então a gente Provavelmente entrar a gente vai nesse esquema continuar de- sem cliques aí. E a gente vai fazer a nossa primeira lista relacionada ao Stephen King, que é alguém que a gente sempre fala no nosso podcast, a gente acaba sempre citando Stephen King de alguma maneira, e a gente vai fazer a nossa primeira lista relacionada ao Stephen King, que é o top 5 filmes baseado em obras de Stephen King. É uma lista que pode crescer, pode ser que a gente tenha o top 5 parte 2, parte 3, tipo Sexta-feira 13. Tem bastante filme, vamos Tem fazer bastante adaptações que a Até gente porque gosta. quando esse top 5 foi editado e publicado, o Stephen King já vai ter lançado 5 livros novos. Exato. Então, é material eterno, velho. Pra sempre. Mas dessa vez a gente resolveu fazer uma votação aqui entre os 3 membros do Erro Crítico, onde a gente escolheu as nossas 5 preferidas adaptações do Stephen King. E fica então agora com o top 5 melhores adaptações de Stephen King. Top 5 parte 1. De várias. Beleza? Pode ser que não também. Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos lá. Seis, 5. Erro crítico. Galera, no quinto lugar, depois de muita briga, tiros, facadas e coisas do gênero, vamos entrar com Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White. The girl no one likes. Oh, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! And everyone makes fun. Cara, Carrie é um filme de 76, dirigido pelo Brian De Palma, que, bom, é um diretor que não precisa nem de apresentação. Provavelmente se você está num podcast de cultura pop, você deve conhecer ele. Se não conhecer ele, sinal que você é muito novo e vai procurar saber a respeito. É legal ressaltar que é Brian De Palma e não De Palma, senão não é do Tocantins, não tem nada a ver. Isso, tem nada a ver com o Tocantins. Não tem nada a ver com o Capitão Tocantins. É um cara chamado Brian. Temos que perceber que o João voltou para o podcast hilário. Hilário. E é um filme baseado no primeiro livro de Stephen King, né? Baseado no primeiro livro feito pelo Stephen King, o que não é pouca coisa. Não é. Teve 2 indicações ao Oscar, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante.
Não vou lembrar o nome das atrizes agora. A Cissy Space, né? Que foi a Carrie. Exato. Eu lembro que... Eu não lembro o nome da Piper alguma coisa. Piper Lauria. Tem uma é a cola mãe dela? aqui. É, a mãe dela. Como coadjuvante, ela ganhou o Globo de Ouro como coadjuvante. Dos atores assim mais conhecidos, a gente vai ter o John Travolta, né, no filme. Apesar de ele não fazer o papel do rapazinho, teoricamente do cara que convida a Carrie pro baile. Carrie basicamente é uma menina estranha que não se encaixa de forma nenhuma. Ela é filha de uma mulher muito religiosa, fanática, doida. E ela começa a acontecer alguns eventos ao redor da Carrie que ela começa a perceber que ela tem poderes paranormais, né? Basicamente telecinese, e ela não se encaixa de forma nenhuma, e o carinha, que é o carinha mais popular do colégio, começa a se engraçar por essa tal de Carrie e convida a Carrie pro baile da escola. E quando chega lá, nada mais é do que uma grande pegadinha. Vocês vão perceber que isso é tema de filmes adolescentes até hoje. A menininha feia começa a ficar com o cara gostosão da escola para poder ser zoada no baile da escola. Normalmente é uma aposta, no caso da Carrie é uma aposta também. Você pode perceber que em Hollywood nada se cria, tudo se copia. Então, porque isso daí você vai ter em dezenas e dezenas de filmes adolescentes mais pra frente. O que distingue Carrie desses filmes adolescentes? Cara, foi feito pelo Stephen King e se torna um terror. E é legal, né? Começa por aí, né, velho? Tem 2 indicações ao Oscar, diferente de filmes adolescentes. Ele não termina numa comédia romântica. Não termina com o cara percebendo que ele gosta de verdade da menina. E aí ele perde a menina porque a menina vem cá. Não tem isso. Não tem isso. Porque antes, um pouquinho antes de acontecer isso, ela tipo endoida, toca o terror, bota fogo no baile, mata todo mundo, e o bagulho vira uma carnificina com todo requinte do Stephen King. Isso aí basicamente um filme que ele tenta fazer um paralelo entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta, né? E aqueles traumas que as meninas passam quando começam a menstruar e tal. Só que no caso dela isso é levado à enésima potência. E ela tem poder. E ela basicamente tem o poder de fazer o que os menininhos armados fazem nas escolas. Um verdadeiro massacre. É isso aí. O que eu gosto assim, desse filme é a parte visual. Quando ela começa a endoidar. Eu acho bacana, bem feito. Lembrando que os poderes dela, basicamente ela é telecinética, né? Então ela começa a usar tudo que tem ali no baile que aprontam pra ela usa contra os caras que aprontam, e não só contra a galera que apronta com ela. Contra a escola. Contra a escola, né? Ela tranca o salão. Ela surta e resolve fazer uma carnificina. Lembrando que a gente escolheu nesse top 5 o filme da primeira versão, né? Não esse mais recente. Isso, com aquela loirinha lá do Kick-Ass, né? Isso, não esse. A gente tá falando do de 76. A gente prefere o filme de 76. Exato. Porque o de, se eu não me engano, 93 ou... 93? 93 não, na década de 90 teve um outro Carrie que é como se fosse a continuação. Não tem nada a ver com Stephen King, mas é a prima da Carrie também tem poder e tal. Mas não acontece a mesma coisa. É 76, é isso? 76 do Brian. Assistam esse, porque esse é o que vale a pena. É o que presta. É isso aí? Isso aí. É isso aí. Carrie, bem legal. Agora aqui, peraí. Boa. Bom, pessoal, agora a gente vai pro número 4. A gente escolheu It. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Here. Take
basicamente houve aí uma discussão. A gente tem um filme feito para TV, que na verdade é uma minissérie em 2 partes que foi feita na década de 90. Eu prefiro. E tem aí o seu valor histórico, porque acho que é um filme que a gente assistiu quando pequeno, tal, é quando a gente conheceu o Pennywise. Ele é um filme bacana, é um filme que foi feito na década de 90, tem o Tim Curry como Pennywise, como palhaço, mas a nova versão, que é de 2017, é uma versão um pouquinho mais fiel à obra do Stephen King. Então a gente decidiu escolher por essa versão atual, e esse é o que está no top 4. Tá? Então, o It, só pra gente lembrar, o It é um livro escrito por Stephen King em 1986, então é um filme bem antigo, é uma das primeiras coisas aí que o Stephen King criou, grande, é um dos maiores livros, se eu não me engano, solo, sem contar, por exemplo, a Torre Negra, que tem vários volumes. Eu acho que o It, se eu não me engano, é o livro mais longo do Stephen King. Se não for ele, é a Dança da Morte, mas ele está entre os mais longos. Assim, é um livro bem extenso. Tá no top 5 fácil. E aí o que acontece? Essa adaptação de 2017, ela foi dividida em 2 filmes. Então, diferente daquela minissérie de 90, que era uma minissérie em 2 capítulos, agora dessa vez fizeram 2 filmes, a parte 1 e a parte 2, que segue exatamente o plot do livro. Então na parte 1 é a história das crianças, e na parte 2 é a história desses mesmos personagens adultos. Basicamente o It conta a história do Clube dos Perdedores, né, do Loser Club, que é um grupo ali de algumas crianças que vivem na cidade de Derry. E quando o livro começa, o que acontece? O It, que na verdade é uma forma, é uma criatura bastante... Ela não chega a ser uma criatura sobrenatural, ela é uma criatura de outro plano, né? No livro deixa meio a entender que o It é uma criatura alienígena ou algo parecido com isso, que se coloca no primeiro filme, ou na primeira parte da história, como um palhaço, que é o palhaço que a gente conhece, que está acostumado a ver na cultura pop, que é o Pennywise. E essas crianças acabam conhecendo esse palhaço ali na cidade, e esse palhaço na verdade é uma criatura que vive nos esgotos da cidade e se alimenta do medo das crianças. Então ele come as crianças fisicamente, mas o interessante dele é comer essas crianças quando elas estão com medo, porque é como se o medo fosse um tempero pro que ele precisa. É uma criatura que a cada 27 anos ela acorda, se alimenta e volta a hibernar. Então a primeira parte do filme, a primeira parte do livro, que é o primeiro filme de 2017, conta quando esse monstro acorda e essas crianças, esse grupo se enfrentam pela primeira vez. Na segunda parte, que vai ser o segundo filme, vai ser 27 anos depois, quando ele volta a acordar e essas crianças estão adultas, né? Esse filme ele foi dirigido pelo Andy Muschietti, sei lá das quantas, é um filme de 2017, bastante interessante. O Pennywise dessa vez ele está com uma aparência um pouco mais demoníaca do que o Pennywise do Tim Curry, né? O Tim Curry, até porque na década de 90 era outra fórmula, né, cara, pra se falar, era a maquiagem e tal. Isso que eu ia falar. E tinha mesmo efeito especial, né, cara? Era mais difícil fazer um Pennywise tão demoníaco quanto é hoje em dia. Exato. Ele mais insinuado. Apesar que no livro se fala pouco da forma palhaça assim, do Pennywise. Basicamente fala que ele é um palhaço, ponto. Então no primeiro tinha-se um palhaço mais tradicional do que era um palhaço na década de 90, e hoje a gente consegue fazer um palhaço um pouquinho mais elaborado e tal. E basicamente esse filme então conta toda a história de quando essas crianças resolvem enfrentar esse palhaço. Esse palhaço ele captura o irmão de um dos meninos desse grupo. Esse irmão não consegue esquecer o desaparecimento do irmão, vai até os esgotos, ele é atraído por esse palhaço junto com seus amigos para ser comida desse palhaço, e eles acabam enfrentando esse palhaço. E é um filme bastante interessante porque traz também uma das coisas que o Stephen King costuma usar em bastante história dele, que é o poder do grupo, né? Isso. Então muita história de Stephen King tem aquela ideia de que você tem um problema e ao invés de ser resolvido por um herói ou 2 heróis, você tem usa um grupo de pessoas e a força desse grupo é o suficiente para enfrentar aquele medo, porque sozinho eles não seriam capazes. O It trata muito dessa questão de grupo, de amizade e tal, e por ser um filme bastante psicológico, ele tem sim a parte gore, tem sangue pra caramba, tem desmembramento e tal, mas ele tem muito mais que isso, e é por isso que o It tá na nossa quarta posição. Isso aí. It. Quarta posição. I'll give him a balloon.
Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise the dancing clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Now we aren't strangers. Cerveja, nossa primeira posição. Terceira posição no nosso top 5 adaptações de Stephen King. A gente tem o filme O Aprendiz. If you don't believe in the existence of evil, you have a lot to learn. Não é baseado num livro, é baseado num conto chamado O Aluno Inteligente, dentro de um livro de contos chamado Quatro Estações, do Stephen King. Esse filme foi dirigido por Bryan Singer. Antes do Bryan Singer ser quem é. Antes dos X-Men, né? Antes de aparecer aí, de ser o cara da mídia, tá? Inclusive ele tá bem falado, Bohemian Episódio no momento que ele tá sofrendo uns processos aí também, né? Falado, e a grande estrela desse filme, Ian McKellen. É o X-Men, né? O X-Men. Que inclusive tava no X-Men. Foi depois de trabalhar com o Bryan Singer. Fez Magneto e Gandalf e tudo mais. E esse filme conta o que tem nessa história é um jovem, né? Um adolescente ali que descobre ali que na vizinhança dele tem um cara que é um fugitivo nazista, né? Um criminoso de guerra. E ele meio fascinado, assim, meio por questões do, né? por questões do Holocausto que foi feito e tal, começa a chantagear, né? Esse velho de guerra aí, como fala? Veterano de guerra, para que ele conte as experiências que ele teve durante a Segunda Guerra, durante a Alemanha nazista, e com todos os requintes e crueldades e encenações e tudo mais. Mais visual possível. Mais né? visual possível. E é nisso que se enrola o filme, né? E aí a grande pegada do filme é você saber como é que essa história vai terminar. Se vai dar certo isso, o garoto vai conseguir chantagear o veterano de guerra, vai desenrolar do jeito que ele quer, ou o veterano de guerra, como é que vai reagir? Esse é bem legal, a gente gostou, a adaptação é muito boa. O conto é bem bacana. É bem, se você quiser ler o conto, é bem legal, porque ele não é tão extenso como costuma ser os livros do Stephen King, mas é um conto bacana. Eu sei que muita gente não deve conhecer esse filme, mas gosta de um bom filme, gosta de Stephen King, tem que ver O Aprendiz. Exatamente, e é um filme que, assim como baseado em contos do Stephen King ou em alguns livros, o Stephen King não escreve só horror, puramente monstro e tal, né? Ele escreve bastante coisa, até tem alguns filmes que deveriam estar nessa lista e o pessoal vai achar, mas é aquele, não tá porque é muita coisa, então a gente teve que escolher alguns. E esse é um dos representantes daquele filme que não é terrorzão, né? É um terror muito mais psicológico do que explícito, de ter um tem suspense, tem drama, é um terror mais psicológico, não tem monstro, não tem... É, isso que eu ia falar, ele é um terror, ele, apesar de até ser um terror, ele não é um terror sobrenatural, porque o Stephen King ele é famoso pelos terrores sobrenaturais, né? Ou um alienígena, um monstro, ou uma criatura vindo de algum lugar, mas nesse caso em específico você não tem o sobrenatural. O horror tá dentro do que o homem é capaz de fazer de verdade, que é relatos de uma guerra. Exato. E é legal porque nesse filme, ele é um filme muito bacana, por um conto relativamente curto até, né? Tem bastante coisa que é baseada nas obras de Stephen King, que não necessariamente vem de um super livro de 1000 páginas e tal. O Stephen King também escreve muito conto. Sim. E esse é um dos contos que foi adaptado. Pouco se fala desse filme, né, cara? E é um filmaço, assim, puta elenco, puta direção, uma puta história interessante. Uma McKellen detonando, né? Fazendo, acho que o personagem dele chama Kurt Does It, não lembro da Saint, alguma coisa assim, não lembro o nome do cara, mas é muito bom. Mas é bom, ele manda bem lá no velho nazista. Muito legal. Muito bom. Face right. Face right. March. Face right. March.
Face right. March. Face right. March. É isso aí, esse foi o top. Esse foi o Três. posição 3, né? Recheando ali o hambúrguer, né? A parte, né? É, o importante que ele falou. Foi ele que falou. É a carne, né? Da carne que recheia, tá ali bem no meio. Né? É o mais importante, né? Bom, vamos lá. Isso aí, galera. Então vamos lá. Bom, galera, agora estamos indo pro segundo lugar no nosso top 5. Medalha de prata. Medalha de prata. Já com menções honrosas, que quase chegou no ouro. Quase. Que é Cemitério Maldito. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Cemetery. Eu preciso, antes de começar a falar do filme, dizer que quando a gente está gravando esse vídeo, estão planejando fazer uma nova versão e fazendo uma aposta com vocês, vai ser uma bosta. Vamos ficar então sempre com o original. Na verdade, não é que estão planejando fazer, o filme tá quase pronto. Isso, tá quase lançando isso aí. Se Deus for bom, não vai ser lançado por algum motivo qualquer. Bom, vamos lá. O filme é de 89. É um puta clássico do Stephen King. Um livro e um filme extremamente conhecidos do grande público. Um livro bastante generoso também, como o It, né? É um livro bem grossinho. Ele é dirigido pelo Mary Lambert. Mary Lambert, é isso? Deve ser uma mulher. Ou provavelmente. Mary, né? Mas tudo bem. Bom, basicamente, a história do filme é a respeito de uma família que inicialmente perde um gatinho, e para não decepcionar o filho pequeno de 5 anos, o pai descobre uma lenda de um cemitério indígena onde você enterra o seu ente querido e ele volta. E ele vai e enterra esse gato, e esse gato volta, mas volta diferente, volta estranho, volta um pouco mais agressivo. O diabo no corpo. É um negócio que não precisa fazer, né? Não precisa. Você já fez o teste, já viu que deu errado. Vai fazer de novo pra quê? A criancinha, aí acontece o que acontece em todo filme, a criancinha sofre um acidente e o pai, desesperado, resolve fazer o quê? Enterrar a criancinha no cemitério. Enterra e o moleque volta com o capeta no corpo e toca o terror, mata todo mundo. E, bom, basicamente é isso aí o filme. Mais uma menção que esse filme tem Ramones na trilha sonora. Com uma das músicas mais conhecidas dos Ramones, que é Pet Sematary. Então, Feito por encomenda. Feito só por encomenda. Pro filme. Pro filme, E exatamente. acabou alavancando um pouco aí. Né? Tanto o filme quanto os Ramones, né, velho? Sim, sim. Bom, e eu acho que esse, como você falou, seria um dos filmes clássicos, né, cara? Assim, o Cemitério Maldito, ele teve algumas continuações, como alguns filmes de Stephen King, como por exemplo Colheita Maldita, que teve o primeiro baseado no conto e depois fizeram continuações que não tem nada a ver com Stephen King. A mesma coisa aconteceu com o Cemitério Maldito, né? Eles tentaram fazer algumas continuações, fizeram algumas continuações que já não tem mais nada a ver com o material original. Mas esse filme aí, esse é um filme bem legal. Curiosidades é que, por exemplo, a criança, quando ela vira demoníaca, na maior parte das cenas é usado um boneco para fazer, um robozinho para fazer as interpretações, o que deixou a criança extremamente demoníaca, na minha opinião. E ficou muito legal, cara. Apesar de ser um filme de 89, nem é, pelo menos na nossa cabeça, não é tão velho, mas se você analisar bem, 89 é velho. Então, é Casablanca. Casablanca, aí beleza. 89. Dança na chuva, pô, velho. Tipo, pra nova galera se conhecer esse Cemitério Maldito, os caras têm que fazer um remake. Porque ninguém quer assistir esse filme de 89, mas pra gente não é tão velho assim. Na minha cabeça não é tão velho assim. Nosferatu.
Preto e branco muda. Aí já tá aí fazendo é mais antigo. Aí já fala como né, velho? Mas, Como clássico. Cemitério Maldito passa eu até hoje na TV. Tu passava ontem. Assistiu eu na escola, assisti isso aí. Cemitério Maldito, como na minha cabeça não é tão velho assim, eu acho que ele tem bons efeitos, etc. É algo, na minha opinião, bem palatável ainda para as gerações modernas. E é um filme também que não depende muito de efeito especial, por mais que tenha esse lance de voltar à vida e tal. Tem o robozinho do moleque, que eles tentam dar uma disfarçada boa ali. Não depende. Todos os filmes de terror das antigas que não depende de efeito especial, cara, É um filme palatável assiste pra bem hoje, né? Quando você começa a assistir, a gente já falou até em alguns episódios, quando você começa a depender muito de efeito especial, aí hoje Aí começa se a perde. ficar datado. Exato. Mas o Cemitério Maldito não tem esse problema, não. O que eu acho legal do Cemitério Maldito é que ele tem um clichêzão das histórias de terror, né? Aquele você entra em casa e não acende a luz, tá? Cara, tem um cemitério de animais que ressuscita bicho. Já não era nem pra ter levado o gato. Não era nem pra ir lá. Onde aí fica? volta, Pra eu não ir lá perto. Aí volta o gato encapetado, o que você faz? Enterra seu filho? Não, velho, não faz isso, que não vai dar certo. Não vai dar né, cara? Não, mas assim, você tem que entender que assim, filme de terror ele é construído em cima de clichês que não se deve fazer, né, cara? Por exemplo, o monstro entrou pela porta da frente. Eu tenho a porta do fundo ou eu tenho a escada. Vou pra escada, E me porque tranco no ficar sótão. preso no sótão é muito mais inteligente do que fugir pra rua. É lógico. Mas esse é um dos grandes filmes do Stephen King, um dos grandes filmes baseados nas obras do Stephen King. É. Vale a pena assistir Cemitério Maldito. Quando a gente era moleque, passava na TV, né, cara? Passava. Passava na TV. Hoje não passa, né? Porque esses filmes mais novos Hoje não passa passa tanto na TV. Esses filmes que não são tão velhos, não passa mais na Porque TV. tem que alugar também na locadora, né? Tem que ter na locadora, rebobinar bonitinho antes de devolver. É isso aí. Beleza? Bom, Foi, eu né? acho que estão me zoando. Bom, pessoal, agora a gente vai pro primeiro, medalha de ouro, como a gente falou anteriormente, antes da gente entrar nesse filme. Muita gente que tá assistindo deve estar falando, deve ser Sonho de Liberdade. Não. A Espera do Milagre. Não. Também não é A Espera do Milagre. Cujo, do cachorrinho também não é Cujo. Porque cachorrinho tá na moda. A gente falou de Cemitério Maldito por causa dos gatinhos. Exato. Gato manda na internet hoje. Muita gente, João, deve estar pensando assim, ó, é aquele filme de Jack Nicholson. Será? Certeza que é o Iluminado. Talvez fosse. Talvez fosse. Não é, sabe por quê, não é? Porque assim que você está assistindo esse vídeo, se você der um pulinho lá no nosso site agora, você vai ver que tem um episódio lá, que lançou junto com esse vídeo, que fala só do Iluminado. O Iluminado é um filme que a gente gosta tanto, que a gente resolveu fazer um podcast só pra falar do Iluminado. Então, nesse top 5 o Iluminado não entrou, era uma das regras, né? A gente não podia colocar o Iluminado nessa lista. Então, tem outros filmes, tem muitos filmes de Stephen King que poderiam estar nesse primeiro colocação, como poderiam estar em segundo, terceiro e quarto. Tem muita coisa pra falar, porque o Stephen King escreve pra caramba e tudo que ele escreve de alguma maneira vira filme, vira série, etc. O cara é vendável, né, velho? É. O cara é vendável, então Ele é. tudo que ele faz vende muito E ele é bom. e é muito produzido. Exato. E o Erro Crítico não é um espaço aqui onde a gente costuma fazer o que todo mundo espera, né, João? A gente gosta de surpreender, né? E a gente não é muito democrático também, então assim, é o que a gente acha que acabou, velho. A gente quer enfiar o dedo na ferida aberta. Na ferida aberta ali, você não assistiu, você achou que assistiu o Sonho de Liberdade, você conhece tudo sobre Stephen King? Você não conhece nada sobre Stephen King. Você já viu o Aprendiz? Você nem sabia que o Aprendiz era um filme baseado no conto de Stephen King. Agora você já sabe, pode assistir. E agora tem um outro filme que ficou em primeiro colocado, que é quase nesse esquema do Aprendiz aí, que é um filme que talvez pouca gente saiba que é baseado num livro de Stephen King. Diferente do Aprendiz, que é baseado num conto, Esse é num livro. o primeiro colocado é baseado num livro e o filme se chama Louca Obsessão. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! You don't think he's dead, do you? And don't even think about anybody coming for you, because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. É um filme de 1990 que veio um ano depois da adaptação do Cemitério Maldito que o senhor acabou de falar. Ele é baseado num livro
do Stephen King que foi escrito em 1987. Esse livro chegou aqui no Brasil mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois que ele foi traduzido. Na verdade ele chegou no Brasil na época que se fez o filme, em 1990. Ele veio com o nome de Angústia, o livro. Originalmente ele chama Misery, mas o filme se chama Louca Obsessão, porque aqui no Brasil a gente tem aquele esquema que assim, o título tem que resumir o livro. Né? Então assim, você não pode fazer um título que tenha a ver com a história, tem que ser um título que é quase a sinopse do livro. Então Louca Obsessão A gente tem um exemplo clássico de como a gente traduz bem títulos de filmes com The Cable Guy, né? The Cable Guy, o homem da TV a cabo do Jim Carrey, virou um PNT. Exatamente. Bom, é isso aí. Bom, esse filme ele foi dirigido por um cara chamado Rob Reiner. Ele é um filme de 1990 e, assim como alguns filmes, a gente falou do Carrey, né, que teve 2 indicações ao Oscar. Sim. Nesse aqui a Kate Bates faz um dos personagens principais. A Kate Bates já trabalhou em outras adaptações de Stephen King. Ela é uma atriz que geralmente está ali envolvida com algumas adaptações. É uma atriz super conceituada e esse filme ela ganhou o Oscar pelo papel que ela faz. O papel da Amy Wickes, que é a louca que possui a obsessão. A obsessiva. O que acontece? Esse filme conta a história de um escritor chamado Paul Sheldon. O Stephen King, sendo escritor, muitas das histórias dele envolvem escritores, né? E essa história não é diferente. Então existe um cara chamado Paul Sheldon que escreve livros ali naquele universo do filme. Ele é um cara muito famoso. Ele cria uma série de livros, de romance. E essa série, assim, ele ganha muito dinheiro com essa série, mas ele tá meio que de saco cheio de escrever essa série, porque é uma série muito popular e que, na visão dele, não dá tudo o que ele quer. E esse cara tá meio que... É tipo o cara do Game of Thrones, faz tipo 132 anos que ele não lança o próximo livro. A diferença dele pro Martin é que o Martin aparentemente gosta de escrever sobre coisas medievais. Esse cara, ele não tava muito afim de escrever sobre romancinho, mas ele era a série que fez ele ser famoso e tal. Que é o que dá dinheiro, né, velho? Exato. E ele tá tentando escrever, ele se tranca lá num lugarzinho para tentar escrever um livro, o último livro da série. E ele sofre um acidente no meio dessa geleira, porque onde ele se coloca ali para escrever tá nevando e tal. E, coincidentemente, ele é salvo por uma enfermeira, que é o papel da Kate Bates. E a Anne é a fã número 1 dessa série, né, de livros, é a fã número 1 desse cara. E ela começa a tratar do cara. Que ele quebra, fratura a perna, não é? Na verdade ele fratura um pouco a perna, ele fica um pouco imóvel, né? Porque ele se machuca, ele capota o carro no gelo. E aí ela fica uns dias cuidando dele em casa. Tá nevando, não dá pra levar ele pra outro lugar. Exato. E aí quando ele tá se curando ali, quando ele tá prestes a sair fora, ela meio que tenta seduzi-lo para que ele fique na casa dela escrevendo o último livro da série, porque ela quer saber o que acontece com a personagem principal quando acabar essa série de livros dele. E inicialmente ele agradece, ele começa a ver que ela está sendo só uma fã, né? Tá uma pessoa prestativa, ela é enfermeira e tal. E quando ele se nega a fazer isso, aí ela meio que surta. E aí ela mostra por que veio. Na verdade ela faz o cara de refém e ela faz de tudo, tortura o cara e etc. Porque ela quer que o cara escreva o último capítulo da série ali, e esse último capítulo tem que ser mais ou menos do jeito que ela quer. Então, ela meio que mantém o escritor em cárcere ali, exatamente, para que ele escreva aquilo que ela quer ouvir da série, só que ela quer manipular essa escrita, né? Então, assim, quando ele escreve alguma coisa, fala pra ela não gostei. Tipo, dá a entender assim, não, muda isso, porque vai ser melhor pra sua saúde. Na verdade ela tem aquele lance de fã, sabe o fã que acha que é dono da história, que ele sabe, manja fã de Batman, fala, esse não é o Batman não faria isso. Ela é mais ou menos isso. Quando ela fala dos filmes do Batman. Ela fala, essa personagem não faria isso, né? Essa personagem faria desse outro jeito. Então ela tenta manipular até a maneira com que ele escreve essa história. Se torna um filme de sequestro, né? Porque ela mantém o cara de refém, tortura o cara. É um filme bem psicológico também, muito interessante. O James Caan faz o papel do Paul Sheldon, a Kate Bates faz o papel da Anne. Basicamente é um filme que tem só esses dois personagens quase que o filme todo, né, porque eles estão meio que trancados na casa dela, numa geleira. E aí se torna um filme de suspense, porque é o cara ali tentando sair das garras da mina, mas ele meio que depende, e ao longo do tempo ela vai fazendo ele se tornar cada vez mais dependente, até fisicamente dela. E é uma história muito legal.
muita gente nem sabe que é baseado no livro do Stephen King, né? Porque é um filme que, obviamente, a Kate Bates ganhou Oscar nesse filme, então ele teve a sua relevância na década de 90 e tal. É um filme bem conhecido, né? Um filme bem conhecido. É um filme de suspense hoje que todo mundo, assim, é fácil ter assistido o Louco Obsessão e sem ter noção de que esse filme Stephen King. é baseado num livro de Stephen King. Exatamente. E por isso que ele ficou em primeiro lugar, porque ele é legal pra cacete. Nossa medalha de ouro. A medalha de ouro vai pra Louco Obsessão. Um puta filme, cara. Um puta filme. Puta no filmão. Any for God. Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Any, please! Almost done. Just one more. God, I love you. É isso. É isso aí. A lista, Bom, pessoal, esse é o top primeiro, né? 5. Essa é a nossa primeira lista aí, esse é o top 5. E agora, se você quiser saber sobre um outro filme e uma outra obra do Stephen King, dá uma olhada lá no nosso podcast, no www.eucritico.com.br. Assina o nosso feed, assina aqui ó, o sininho, inscreva-se. O YouTube tem problemas para entregar o vídeo pra galera, então vai no sininho. Mas dá uma olhada no nosso podcast, porque lá tem muito mais coisas interessantes e lá a gente vai gastar mais de uma hora aí falando de uma outra obra do Stephen King, que é o Iluminado, que esse aí todo mundo assistiu, né? Esse aí é obrigação. Todo mundo assistiu, né? Isso é obrigação. Pelo menos sabe o que é, não assistiu o Carrie, beleza. Assistiu coisa. Em homenagem ao Iluminado, vamos fazer esse podcast bebendo cerveja. Então é isso aí, porque tem tudo a ver com o Jack Torrance, né? Que é o alcoólatra. É isso aí. Isso aí. Vamos lá, galera. Então beleza, galera. Falou, até a próxima. Até mais. Sabe o que eu ia falar? Peraí, volta aqui. Senhores, eu vou pegar mais cerveja.